Inspiração, conhecimento, histórias. OtimaCast. Tá na Ótima, tá bom demais, otimista. Começando mais um OtimaCast. Sabe que esse programa aqui eu tenho a grande missão de trazer pessoas importantes para conversar, trocar uma ideia, entender mais sobre a carreira, aprender mais um pouco, né? E ouvir boas histórias. Hoje, recebendo aqui nos estúdios da Ótima, Gabi Ferreira, doutora Gabi Ferreira, nutricionista. Obrigado por ter vindo, viu, Gabi? Obrigada eu pelo convite, é um prazer. Eu só tenho que voltar no consultório pra terminar, né? Isso é verdade. Na hora que você me mandou mensagem, eu já falei, olha, mas não esquece do retorno, né? A gente tem que marcar. Gabi, a gente tem bastante dúvida aqui. Vamos lá. Primeiro, como é que funciona uma consulta com você, por exemplo? Quais são os passos? Como é que tem que fazer? Quais pessoas podem procurar você? Então, hoje, eu atendo todo tipo de pessoa. Quem quer emagrecer, quem quer ganhar massa muscular, quem tem alguma doença crônica, adolescentes a partir de 12 anos eu também atendo. Então, quem quer ter uma alimentação melhor ou um objetivo específico, pode passar comigo. A minha consulta, primeiro para entrar em contato comigo, né, nas minhas redes sociais, ou por indicação de alguém, ou por aqui, né? Que depois a gente vai passar certinho. Então, entre em contato comigo, eu passo orientações sobre a consulta, como é que funciona. Então, no meu consultório, primeiro eu faço uma anamnese bem completa, assim como a gente fez, né? Eu com você, quando você passou comigo. Então, uma anamnese bem completa, onde eu vejo a história do paciente, né? Quais são as preferências alimentares, o que gostam ou não, qual é o objetivo, que isso é muito importante para a gente, né? Dar a conduta melhor pro andamento da consulta. E a gente faz uma avaliação física. Lembra que a gente fez a bioimpedância? Então, eu trabalho com a bioimpedância, que é uma máquina onde avalia gordura, músculo, água. E, através disso, com o objetivo, a gente monta um plano alimentar adequado. Então, primeiro é entender a vida da pessoa, que a pessoa leva, que geralmente está toda desregrada. E depois você vai adaptar a dieta no objetivo da pessoa. Se é para emagrecer, se é para ganhar massa muscular. Exatamente, isso mesmo. E, geralmente, as pessoas chegam lá muito... desregulado, Gabi? Tem de tudo. Tem de tudo? Tem de tudo. Tanto os regulados, tanto aqueles que já estão bem de saúde, mas querem algo mais específico, uma performance, melhorar rendimento em treino. Então, tem bastante variedade. E depois que passa com você fez a dieta, quanto tempo que a pessoa já sente diferença, por exemplo, no corpo? Tem, assim, uma regra ou não? Varia de cada pessoa, né? De cada individualidade de cada um e do objetivo também. Mas em 2 semanas tem pessoas que já me mandam mensagem vendo alguma diferença. Em 1 mês já veio bastante diferença. Geralmente, assim, para perda de gordura mesmo, a meta são uns 2 quilos de gordura por mês. Mas lembrando que peso de balança é diferente de peso de gordura, né? 1 quilo de gordura, dá pra ver aqui, ó, é mais ou menos isso daqui, é desse tamanho. Então, é bastante coisa. Então, a pessoa já vê uma boa diferença, em até 1 mês, tranquilamente. As pessoas que geralmente passam naquela balança de farmácia. É o exato? Não, não é o normal, né? Não é o bom a se fazer. Não. Tem gente que pesa todos os dias. Eu falo, não aconselho, gente. Peso de balança não quer dizer nada. A variação de um peso um dia pode variar até 2 quilos. Se você pesar de manhã e pesar à noite, pode variar até 2 quilos por conta de água, de ingestão de alimentos, de fezes. O ideal é pesar de manhã? O ideal é de manhã, sem roupa. E aí pesar, então, sempre no mesmo horário. Tem essa questão também, porque varia muito mesmo. Igual tem gente que pesa no segunda-feira. Segunda-feira pesa diferente de sexta-feira. Porque segunda-feira, né? Final de semana, comeu mais, não fez atividade física. Então, isso tem uma grande diferença. Então, não é para levar em consideração o peso. E peso varia muito, então não é para levar em consideração. O ideal mesmo é fazer uma avaliação física, uma bioimpedância. Ou adipômetro, também tem essa avaliação, que é diferente da bioimpedância. Ou avaliar por roupas e fotos. Isso também é legal. E o grande receio, assim, pelo menos era o meu, né? De procurar uma nutricionista, Gabi, acho que isso pode ser a queixa da maioria das pessoas. A nutricionista vai botar uns negócios que eu odeio comer na dieta e eu vou ter que comer aquilo e empurrar pra goela abaixo. Não é bem assim, né? Não, tem nutricionista que faz isso, mas isso não combina comigo, não é o meu estilo. Daí eu prezo muito pela individualidade do paciente, né? E o que ele gosta de comer. Então, assim, eu não sou aquele tipo de nutricionista terrorista, né? Que fala, que faz terrorismo nutricional, que abomina certos tipos de alimentos. Ó, chocolate não pode, fritura não pode, lanche não pode. Não vai ter isso no seu cardápio. Eu não vou colocar uma fritura no cardápio, mas eu vou conversar com o meu paciente. Olha, você pode comer uma fritura de vez em quando, a gente entra em acordo sobre isso. Doce a gente pode talvez incluir na dieta dependendo.
Então, eu não faço terrorismo nutricional, você ainda pode consumir o que você quer, mas dependendo da quantidade, do horário. Então, isso eu auxilio bastante. Senão vai ser uma tortura, não vai ser uma dieta, né, Gabi? Exatamente, não consegue seguir. Então, eu prezo muito por um cardápio que a pessoa consiga ter aderência. Então, que ela consiga seguir por mais tempo e tenha constância naquilo. Isso vai trazer um resultado bom. Tem gente que faz, né? Dietas malucas de internet e tudo mais. E acaba perdendo aí, 10 quilos em um mês, 5 quilos, 10 quilos em 2 meses. Mas é uma dieta muito restrita. E isso depois ela não consegue sustentar por muito tempo. E aí ela acaba voltando e ganhando a dieta que ela estava antes, com muitas calorias, ela acaba voltando a ganhar todo o peso que ela tinha A pessoa acaba desanimando. Exatamente, não consegue sustentar por muito tempo. Vamos entrar em um assunto muito importante aqui, que eu acho que é do interesse de todos, bebida alcoólica. Gabi, bebida alcoólica é uma vilã da situação toda? É uma vilã. É. Vilã, super vilã, uma das maiores. Tanto pra quem quer emagrecer, quanto pra quem quer ganhar massa muscular, né? Exatamente. O álcool, primeiro de tudo, ele é tóxico, né? A gente não tem nem nutriente nele também. Então, o fígado, ele fica totalmente focado em metabolizar aquele álcool que tá ali. Enquanto ele está sendo metabolizado, não acontece quase nada de perda de gordura, não tem como. E o álcool, ele ainda inibe a formação de músculo, então isso é bem ruim para quem quer ganhar massa muscular. Enquanto ele está sendo metabolizado ali, ele tem essa inibição de formação de músculo, que a gente chama de proteogênese, que é a formação de proteínas, e ele estimula a formação de gordura. E inibe também a quebra da gordura, que é a lipólise. Então, tudo aquilo que você treinou, que você fez bonitinho durante a semana, chega final de semana, igual o Romarinho, arrebenta. Faz mal. Aí acaba que o seu objetivo vai demorar mais tempo para você alcançar. Isso. Não vai inibir totalmente todo o ganho que você teve durante a semana. Mas ele vai prejudicar, sim. Bastante. Em relação à água, Gabi, qual que é o correto para tomar? Porque a gente escuta tanta coisa, 2 litros, 2,5 litros. Tem uma conta que vocês fazem para... Tem. Geralmente, assim, para adultos, estão de 18 até 60 anos, 35 ml vezes seu peso. Então, tem que multiplicar. Então, uma pessoa, 100 quilos. Vai fazer uma conta mais fácil, né? Vamos lá ver eu aqui, Gabi. Então, vezes 0... 35. 35. Isso, então. Eu tenho que tomar 2 litros e 100 de água. Exatamente. 2 litros e 200, vamos arredondar. 2 litros e 200. Que dificuldade que é tomar água, hein, Gabi? Você Nossa! acha? Eu não acho. Você não acha? Não. Você já se acostumou? Eu já me acostumei. Eu bebo muita água. Eu me dá vontade de tomar água à noite. Bem no horário ruim, porque, né, depois tem que acordar pra ir no banheiro. Por que será? Porque não tomou durante o dia. Entendi, aí o corpo tá pedindo, o corpo né? Sente, exatamente. E sede não é só sentir sede, boca seca. Então, tem vários sinais que o corpo dá que você nem sabe, mas tem que tomar água. 2 litros e 200, então é o seu. Aí, se você faz atividade física, tem que somar mais 500 ml por hora de treino. Caramba! Então, foi o que você colocou, 2,5 litros. Exatamente. Ai, meu Deus! Não, mas a água é uma dificuldade. Não é otimista. Quem tá nos ouvindo aí, eu vejo minha mãe falando, nossa, esqueci de beber água hoje. Gente, como é que você esquece de beber água? Então, o que a gente poderia até fazer para ajudar, né? Tem aplicativos no celular que ajudam. Ó, uma boa. O aplicativo que os meus pacientes têm acesso, quando a gente passa em consulta, eu libero um aplicativo para eles. Chama Web Diet, que é bem legal. Tem o cardápio lá, tudo certinho para seguir. Tá no celular, então tem essa de esqueci o papel, não tenho papel, não tenho dieta. Não vou esquecer que eu tenho dieta. Não, tem um aplicativo no seu celular. Todo mundo tem celular hoje, né? Então, isso não tem desculpa. Isso não tem desculpa. Então tá lá a dieta e ele também faz um lembrete de água. Então a cada 4 horas ele faz lembrete de água. Então eu tava vindo pra cá e já tocou o meu aplicativo. Beba água. Beba água. Então isso lembra bastante, né? Um aplicativo. Tem outros aplicativos até que são até um pouquinho mais, né? Melhores, eu digo assim, que você vai colocando quanto você bebe de água. Então eu tenho pacientes que eu indico. Falo, olha, baixa um aplicativo pra você ir contando durante o dia, porque às vezes não sabe. Então eu pergunto lá na anamnese, quanto bebe de água? Eu não sei. Então vamos fazer uma atividade, né? Igual a escola. É igual esses aplicativos financeiros. Você vai colocando lá e vai dando um limite. Exatamente. Sabe, tem alguma refeição que seja a mais importante do dia? Ou não? Eu ouço dizer que o café da manhã é a refeição mais importante. Ou não tem essa? Acho que não tem. Acho que não. Não existe. Não tem a mais importante. Acho que o conteúdo inteiro da alimentação importa. Porque não adianta você fazer uma alimentação boa e o resto tudo ruim. Então, acho que um equilíbrio ali entre todos é bom. Mas começar o dia faz um pouco de sentido. Começar o dia já com uma refeição muito bem feita, já te ajuda pro restante também, né? Você já tá preocupado com aquela alimentação. Então, o restante, se você se preocupar da mesma maneira, perfeito. Aquela regra de 3 em 3 horas também existe ou não? Também cai por terra? Não. Não existe, não existe. Depende muito de cada pessoa. Se precisa comer muito, a gente fraciona em 3 horas. Ou até menos, dependendo. Mas não existe isso de 3 em 3 horas.
escutava da minha mãe. Só tem que comer de 3, quer engordar, tem que comer de 3. Não, no seu caso, sim, né? Porque aí tem que O meu de 1 em 1 hora. Dependendo. Otimista, recebendo hoje aqui no OtimaCast Gabi Ferreira, nutricionista, doutora aqui em São José dos Campos. Daqui a pouco a gente vai passar os canais onde você pode encontrar ela, fazer a sua consulta. Inclusive, nós estamos ao vivo para mais de 50 cidades. Você que não é de São José pode fazer sua consulta online com a Gabi. Não tem mais desculpa para você que quer emagrecer. Não vai ficar aí pegando esses exemplos do Instagram, né, Gabi? Tem uns remédios lá que fazem milagre, né? Toma cápsula de não sei no que você vai emagrecer e blá, blá, blá. Nossa. Isso aí é terrorismo, gente. Não dá. E aí tem uma pergunta aqui. O que fazer para conseguir emagrecer, doutora? É a pergunta que eu mais recebo em todos os canais. Meu canais. Deus do céu. O que é que eu faço para emagrecer? Então você, assim, todo mundo já ouviu falar que para emagrecer você tem que comer menos besteiras, né? Menos industrializados, que a gente fala. Então, menos açúcares, menos gorduras, menos lanches. E comer mais salada, mais fibras, mais comida de verdade. Mas vamos fugir um pouquinho desse contexto geral? Vamos falar uma coisa que pouca gente entende sobre o que realmente te faz emagrecer. Que é comer menos do que você gasta. Então, tem que fazer um déficit calórico. Acho que vocês devem ter ouvido falar dessa palavra, desse termo. Então, fazer um déficit calórico, o que significa isso? Comer menos do que o corpo gasta. Então, pensando como se fosse uma balança, assim, né? De um lado da minha mão tem o quanto eu como. De outro lado da minha mão tem o quanto eu gasto. Se eu como mais do que eu gasto, eu ganho gordura, certo? Aí a gente inverte essa balança, que é o déficit calórico. Eu tenho que comer menos. Então, o lado da balança que eu como tem que estar menor do que eu gasto. E para saber o quanto eu gasto, aí a gente consegue ver por exame de bioimpedância, que mede aquele metabolismo basal, que é quantas calorias o corpo gasta por dia. E aí soma com atividade física, então tem que ter esse déficit. Uma média de quanto uma pessoa normal, sem fazer exercício físico, assim, digo, um esporte, uma academia, gasta, Gabi, mais ou menos? Tem como? Depende de peso, altura, idade, sexo. É que a minha eu não lembro. Não, a minha acho que você fez uma 2.800 calorias isso para eu ganhar. Para ganhar. Geralmente para perder, assim. É que depende. Por exemplo, seu gasto, eu não lembro exatamente, mas deve ser uns 1.400, 1.500, 1.600 calorias, o seu gasto basal, né? Então, o que é isso? Então, otimista, para você entender, desde a hora que a pessoa acorda, a hora que ela vai dormir, ela tem que, para sobreviver, para esse corpinho aqui do Romarinho sair por aí, é 1.500 calorias. Isso. Para ficar no 0 a 0. 0 a 0. Não vou ganhar peso e nem perder. É a média. Exatamente. Quero perder, Gabi. Quanto que você ia fazer essa conta para mim? Por exemplo. A gente tem que somar o quanto você gasta num dia. Então, se você tem as atividades diárias, né? Gasta umas 100, 200 calorias. Você trabalha mais sentado, né? Sim. Então, assim, umas 100, 200 calorias no máximo no dia que você deve gastar, assim, só assim, por atividades diárias. Mas tem atividade física. Então, se você faz uma atividade física, uma musculação, um aeróbio, você já tem que somar isso daí. Então, somando umas 400 calorias a mais no seu dia, vai. Certo. De atividade física com atividades diárias. Então, daria aí umas 1.900 calorias no total. Então, para você perder gordura, teria que comer menos do que isso, menos que 1.900. Aí, um cálculo que a gente faz bastante no consultório é 2 kg de gordura por mês, a meta. Então, comer 500 calorias a menos por dia. 500 a menos. Então, 1.400 se você quisesse emagrecer. Obviamente, comendo... mais alimentos de verdade, isso, né? Sem industrializados. Comida saudável. Exatamente. E para ganhar, você aumenta... Isso, você faz um superávit calórico, ao contrário do déficit. Então, você come mais do que o seu corpo gasta. Só que aí também não é só comer mais. Não é só comer mais lanches e gorduras. Tem que comer bastante proteínas, carboidratos de qualidade, complexos. E gorduras boas também. Eu já ouvi falar também em jejum intermitente, Gabi. O que é isso, jejum intermitente? Funciona? Depende de cada pessoa. Muita resposta é depende. Depende. Não tem como ter uma resposta generalizada, né? Não, na nutrição não existe isso, porque a gente trata com cada pessoa, né, individualista. Então, assim, é realmente o individual. Então, cada pessoa de uma maneira, cada pessoa é um corpo, né? Tem uma individualidade biológica também cada um, né? Então, depende mesmo. Mas o jejum intermitente tem de várias horas, né? Tem de 16 horas, 20 horas, Nossa 24 horas, 48 horas. Tem a Mayra Card que fez aqui vários dias, né? Que teve aquele bafafá dela todo. Então, depende muito de cada pessoa. Eu tenho pacientes que se adequam bem ao jejum. E geralmente é um jejum não tão longo, de 16 horas. Mas importa muito o que ele consegue comer naquela janela que a gente fala, janela de tempo que ele tem para comer, né? Então, ele tem de 16 horas, ele tem ali 8 horas do dia para comer. Mas ele também dorme, né? Então, tem pouco período para ele comer, aquela janela que ele tem para comer de tempo. Será que ele consegue, naquele tempo, fazer todas as refeições que ele precisa no dia, todos os nutrientes que ele precisa? Aí depende um pouco. Às vezes, o jejum, ele acaba emagrecendo porque você come menos.
Como você tem menos horas para comer, você come menos. Uhum. E aí você restringe, restrição calórica é déficit calórico. Então você perde. Mas talvez não consiga comer tudo que ele precisa de nutriente. Então, às vezes eu falo, as pessoas pensam que para emagrecer, é só carboidrato, gordura e proteína. Esquece de mineral, esquece de vitamina. Verdade. E acaba ficando deficiente nisso. Aí pode cair cabelo, aí fica fraco, aí fica ansioso, estressado, porque tá faltando. Então, também depende muito. Então, assim, com certos pacientes que eu vejo que têm capacidade para seguir isso, que conseguem comer tudo que precisa em poucas horas, beleza. Beleza. Se não, não. E a maioria é não. É não. Uhum, exatamente. Eu fui numa casa de uns... Queria até mandar um abraço pra Fernanda, Dr. Mário também. Fui na casa deles, fui tomar um café. E aí eles perguntaram, Marinho, você toma com adoçante? Ou você toma sem açúcar? Eu tomo com açúcar. Aí ela coçou a cabeça e falou, Mário, a gente não tem açúcar em casa. E eu também não. E eu fiquei com aquele negócio na cabeça. Falei, como é que não tem açúcar na casa desse povo, gente? Aí eu perguntei pra ela, Fernanda, por que você não tem açúcar? Ela falou, Mário, que a gente tirou isso da nossa dieta. O açúcar faz mal e tal. Eu falei, meu Deus, eu coloco açúcar em tudo. Como é que é essa questão do açúcar na vida? Qual que seria o correto, Gabi? Tá. Então, assim, como eu falei, tudo depende, né? Uhum. E também depende do quanto come no dia de açúcar. Açúcar em si, a gente tem em vários lugares, né? Tanto no açúcar puro, que é um cristal, também tem em alimentos que tem açúcar. Então, também não adianta você tirar o açúcar da sua vida se você consome outros alimentos que são cheios de açúcar industrializados. Né? Então, consumo sorvete pra caramba, mas tirei o açúcar de casa. Então, calma, às vezes você não precisa tirar o açúcar, só você tirar o sorvete. Você gosta daquele açúcar? Então, tudo isso depende daquela individualidade que eu falei, que é o que eu pergunto na consulta, como é o dia inteiro. Eu calculando e vendo quanto de açúcar tem no dia, às vezes dá pra deixar, não precisa tirar. Às vezes faz parte daquele... A gente tem uma quantidade de açúcar no dia, de carboidratos, proteínas e gorduras, que dá pra deixar, dá pra adequar. Então, assim, não é que é um vilão, mas depende muito da quantidade que você coloca, né? E o cafezinho sem açúcar... Ele também é gostoso, tem que ter um costume pra tomar, dá pra aprender. Dependendo, né? Dá pra acostumar. Eu já acostumei sem, então... Eu tive que tomar... Nossa, foi uma tortura. Foi que dia que foi? Foi na quarta-feira. A gente foi no Palácio do Governo, eu e o diretor da rádio. Uhum. E aí ele saiu assim pra pegar um café. Eu falei, pega um pra mim também. Ele veio com um copo lotado de café. E a moça chamou a gente rápido pra reunião que a gente tinha. E ele falou, Mário, agora não dá tempo de pegar o açúcar. E me entregou aquele copo de café. Eu não ia deixar o copo de café na reunião sem tomar. E fui tomando aquele café sem açúcar, doutora do céu. E foi a tortura. Ah, que tortura, meu Deus do céu. Eu falei, eu nunca vou tomar café sem açúcar e tive que tomar. Mas é o que você falou. Talvez eu tiro de algum lugar onde eu consumo durante o dia pra eu colocar onde eu gosto. Se eu gosto daquele cafezinho com açúcar, mas aí eu tiro o sorvete ou o refrigerante. Exatamente. Refrigerante também é... Muito açúcar, muito. Muito. Uma latinha, 3 colheres de sopa de açúcar, 4. Nossa. É bastante. E o refrigerante energético? Também. O Red Bull, que eu gosto também? Exatamente. Muito açúcar. Mas dá pra trocar pelo zero açúcar. Então, isso que eu ia perguntar. E o refrigerante sem açúcar, o energético sem, é 100 mesmo? É 100, é zero. É zero. Coca zero é zero. Red Bull zero é zero. Não tem nada. Posso tomar? Pode tomar, mas também depende da quantidade, assim, porque tem muito adoçante. Então, assim, adoçante não faz mal, tá? Mas dependendo do quanto você consome no dia, ele lesiona um pouquinho o seu intestino. E aí acaba, né? O intestino é a nossa barreira, né? Tudo que entra e tudo que sai. Ainda Então, mais tudo industrializado, alguém tem que filtrar aquilo ali, né? Exatamente. O intestino, ele seleciona o que é bom para absorver e o que é pro nosso sangue e o que é bom pra gente eliminar nas fezes, né? O que é ruim, na verdade, no caso, pra eliminar nas fezes. Então, às vezes, a quantidade de adoçante, ele lesiona um pouquinho o intestino, aí pode dar um pouquinho de desconforto. Então, excesso não. Fritar no óleo ou fritar na air fry? Air fryer, né, gente? É. Quem não tem em casa tem que comprar porque tem que comprar elimina bastante. Excelente investimento pra dieta. Eu falo assim, investimento pra dieta é air fryer. E dá pra fazer de tudo naquilo, né? Tudo. E, nossa, no aplicativo que eu tenho, que meus pacientes têm acesso, né, para o cardápio, eles têm como colocar fotos lá. E às vezes eu tenho que... Às vezes não, todo dia tem que dar uma olhada lá, né? O que eles estão comendo. Então, eu vejo cada prato maravilhoso. Eu até pergunto, gente, como é que você fez isso? Que essa batata frita aí parece frita? Ela não é na air fryer. Eu falei, epa, me ensina. E aí dá pra fazer tudo. Batata frita, hambúrguer, gente, dá pra fazer na air fryer. Fica maravilhoso. Você quer tirar o óleo aí, não? Exatamente, é uma dica... O colesterol. Muito, muito bom. Diminuir. Pra diminuir o colesterol, exatamente. E comer carboidratos à noite, engorda, doutora? Não. Essa é uma pergunta que... Eu tô perguntando aqui o que é carboidrato, eu nem sei. Às vezes o Felipe fala, mas tem que comer não sei o que de carboidrato. Eu não sei o que é. O que é o carboidrato? O arroz? O arroz é carboidrato? Isso, arroz, batata, o açúcar, o pão. A fruta, o pão. Tudo isso é carboidrato. Aí tem o simples, que tem mais quantidade assim, de açúcar mesmo. E tem os complexos, que tem um pouquinho mais de fibras, de minerais.
Então, o arroz é um simples. Então, por exemplo, aí o integral. O arroz integral já é um complexo. Então, os complexos são melhores que os simples, né? Mas o simples também dá para conter na dieta. Então, dentro dos carboidratos tem um simples e o complexo. O que for complexo é melhor. É melhor. Mas também não tem esse de melhor, dá para encaixar. O simples também dá para encaixar. Por exemplo, o pão. O pão eu não gosto de comer o pão integral. Não gosta? Eu acho ele seco, eu não sei. Eu acho ele esquisito. Pode comer o normal, contanto que a gente coloque alguma outra fonte de proteína nessa refeição, que aí diminui o índice glicêmico do pão. Entendi. Então, tudo isso dá pra encaixar. Mas, então carboidrato deu pra entender, né? Pão, batata, fruta também é carboidrato. E o que acontece, né? Comer à noite, será que vai me engordar o carboidrato, né? Gente, pão, vamos pensar assim. O mesmo pão que o Romarinho falou. 6 horas da manhã. 7 horas da manhã. O pão francês tem 150 calorias. 7 horas da noite, o pão ainda tem as mesmas 150 calorias. Ele não muda de caloria só porque mudou o horário. É que eu acho que a pessoa deve dar a impressão, assim, essa que fez a pergunta, né? Eu vou comer o pão, aí eu vou dormir, eu não vou queimar esse pão. Só que, cara... É o dia inteiro. O que importa é o do dia inteiro, da semana inteira. Não importa o tá dormindo, tá acordando. Mas o que faz sentido é assim... Não comer refeições tão pesadas à noite, porque atrapalha o sono. Então, assim, o nosso corpo, ele tá desligando, né? O cérebro precisa trabalhar, porque ele... faz sentido. Aí, às vezes, atrapalha um pouquinho, dá um pouco de pesadelo. Já ouviu o pai falando que, dormir de barriga cheia dá pesadelo? E dá mesmo. Porque o seu corpo é o momento de você descansar. Aí você come igual um boi. O corpo vai ter que, de algum jeito, processar aquilo ali. Exatamente. Aí ele não sabe o que faz. Ou eu descanso. Exatamente, é isso mesmo. Ou eu elimino a comida. Exato. Faz digestão, tudo. Como é que faz? Então, realmente não engorda, tá? O carboidrato à noite não engorda. É um mito. O que engorda mesmo é você comer muito mais do que o seu corpo gasta. E pra diminuir a fome à noite? Isso, fracionamento. Então, lembra até que a gente conversou sobre restrição, né? Alguns jejuns e tudo mais. Então, tem muita gente que tem muita fome à noite. E por quê? Porque restringe muito durante o dia. Restringe o que gosta, restringe carboidrato, restringe até alimentos mesmo. É igual a água. Isso, exato. Eu fico sem tomar água, às vezes eu esqueço. Dá sede à noite. E dá sede à noite. A comida é a mesma coisa. Se eu fico um período muito, aí chego em casa, fico olhando pra televisão, aí vai dar vontade de comer tudo. Exatamente. Então, a maior dica para quem tem muita fome à noite é fracionar as refeições durante o dia. E não se privar de carboidratos também, porque carboidrato dá muita mais vontade depois de comer à noite. Se eu me privei o dia inteiro de comer, à noite dá mais vontade. É óbvio. E então, fracionamento. Então, fazer um café da manhã, fazer um almoço, fazer um lanche da tarde, depois fazer o jantar. E todos equilibrados. E outro ponto também é que aquela refeição, as refeições que você está fracionando durante o dia, que contenham mais fibras e proteínas. Porque fibras e proteínas dão muita saciedade. Então, proteína, né? Proteína é o quê? É carne, ovo, leite, iogurte, né? Os lácteos. E tem proteínas vegetais, leguminosas, feijão, grão de bico. Então, comer proteínas em todas as refeições é muito bom, porque te ajuda na saciedade. E as fibras é a mesma coisa. Então, uma aveia, uma linhaça, então produtos mais integrais. Então, o pão integral, o arroz integral. Isso também ajuda a ter mais saciedade. Salada, tem muita fibra. Legumes, verduras. Então, se você faz uma alimentação equilibrada durante o dia, tendo mais saciedade, fracionamento, e tendo um pouco de cada grupo alimentar, também te ajuda a diminuir essa fome à noite. Bom, esses são os conselhos aí da doutora Gabi Ferreira, nutricionista, recebendo hoje aqui no OtimaCast. Mas se você quer uma consulta detalhada, exclusiva, única pra você, procure, tá bom? Daqui a pouco a gente passa as redes sociais dela. Inclusive, daqui a pouco não, deixa eu colocar aqui já. Pra você que começa a seguir ela, tá? Ela sempre dá dicas aí diárias. E ela coloca exemplos dela mesmo, né? Você coloca fazendo suas marmitinhas. Faço, gente, todo dia. E é uma beleza. gabiferreira.nutri. gabiferreira.nutri. Aqui tá, emagreça com saúde. Dieta entregue na hora. Até pra emagrecer, tem que ter... É o que você falou, não basta só parar de comer que você vai... Exatamente. E é isso que eu prezo mesmo. Não é só emagrecer. Você tem que emagrecer com saúde. A prioridade é a saúde. E pra você que tá nos ouvindo, você viu que ela não é nem tão chata assim, né? Dá pra você adequar o que você gosta de comer e tal. Nem tão chata, ela é boazinha. É possível ter doce na dieta? Você já respondeu que sim, né, doutora? É possível. Tem gente que não aguenta ficar sem o cafezinho ali, mas... Com açúcar, né? Então, que eu vejo muito gente fazendo, né? Comendo docinhos 3 horas da tarde do nada. Gente, isso não. É possível ter doce na dieta, mas tem que estar encaixado bem. Então, assim, sobremesa de almoço é um lugar que você pode colocar o doce. Por quê? A alimentação já está bem equilibrada, é completa, então aquele docinho não vai dar um pico de insulina, índice glicêmico muito alto. Então, a gente tem até que evitar esses picos de insulina e pico de índice glicêmico com alimentos com índice glicêmico muito alto.
Porque o efeito rebote de quando a insulina sobe muito é você ter fome. E aí você comer um docinho 3 horas da tarde, 4 horas vai estar com fome de novo. Mesma coisa que comer um prato de macarrão sozinho, sem uma proteína, sem uma salada. Porque você vai ter fome mais rápido. Então, docinho dá pra ter, mas tem horários específicos. E um excelente lugar de colocar docinho é no pré-treino, que é uma energia rápida pra você treinar. Então, como eu prezo muito por uma adesão ao cardápio, que a pessoa siga bem, se eu vejo que aquela pessoa precisa de um docinho, vamos tentar encaixar no pré-treino? Vamos. Aí já incentivo ela a treinar. Ó, vai treinar e já coloca o docinho de pré-treino. Então, pra comer o docinho, vai treinar. Entendeu? Então, já pratica atividade física, já gasta caloria, ainda consegue comer um doce antes. Então, uma banana com doce de leite. Esse é meu pré-treino, banana com doce de leite. Acho maravilhoso. Tem a pasta de amendoim também. Pasta de amendoim é legal. A pasta de amendoim é gordura, né? É gordura. Então, é diferente do doce de leite, por exemplo. Eu prefiro até colocar doce de leite, dependendo do caso, tá? Então, assim, também tem, por exemplo, como pré-treino, né? Doce de leite é um carboidrato, certo? Um açúcar praticamente puro. Então, ele vai absorver muito mais rápido. Vai te dar uma energia muito mais rápida para você treinar. Então, você pode consumir 15 minutos, 30 minutos antes. Você pode já estar absorvido. Agora, a pasta de amendoim, ela é uma gordura. Demora um pouquinho mais. Então, aí tem essa questão só de horário, de tempo, né? Mas a pasta de amendoim também é legal. Mas tomar muito cuidado, porque ela é muito calórica. Como você falou, é uma gordura. Então, ó, carboidrato, gente. 1 grama de carboidrato tem 4 calorias. 1 grama de gordura tem 9. O dobro. Né? Um pouquinho mais que o dobro. Sim. Então, tomar cuidado com a quantidade do que come. Por isso que é legal ir numa nutricionista, né? Porque sozinho a gente não vai conseguir fazer essa conta. Não. Você pode tentar aí, mas não vai. Tem muitas variáveis e muitas coisas que a gente tem que entender. Então, tomar um pouquinho de cuidado com a pasta de amendoim. Principalmente quem quer emagrecer, porque é muito calórica. Então, em quem tá querendo emagrecer, eu praticamente não coloco pasta de amendoim, porque tem que comer muito pouquinho. Aí fica com vontade de comer mais. E não consegue controlar aquela quantidade. Então, eu já nem coloco. Agora, dietas de ganho, eu uso. Porque é uma boa estratégia para você aumentar, né? Não precisa aumentar a caloria sem aumentar tanto volume. Entende? Então, azeite também tem bastante caloria. Então, isso para quem quer ganhar massa muscular, são gorduras boas que a gente pode colocar ali na dieta para aumentar a caloria dela. Doutora, como um bom brasileiro que a gente só procura um médico, uma orientação, só quando o caso tá crítico, me veio à cabeça aqui que as crianças... os nossos filhos, né? Como se eu tivesse 3. Eu não tenho filho, mas eu penso com a cabeça de um pai. Eu acho que essa orientação tem que começar desde pequeno. Olha, filho, vamos montar seu prato? Vamos colocar um pouquinho de carboidrato, um pouquinho de proteína. Porque ele já vai aprendendo. Ó, eu tenho 30 anos, tô aprendendo isso agora, sabe? A hora que eu quero acabar com a minha barriga, mas poderia ter aprendido isso antes, se tivesse uma orientação. Não culpando meus pais, mas é uma coisa que não é normal, né, de se explicar. Mas, se você explicar pra uma criança, como seria tão benéfico isso, né? Sim. Durante a faculdade, eu fiz bastante estágio com criança. Eu amava explicar. E isso é legal em até esses estágios de faculdade, né? Mas eu penso que até se hoje a gente tivesse mais programas infantis com alimentação, ou até nas escolas também, tivesse uma educação nutricional nas escolas, seria muito legal de implementar. Mas os pais também... Hoje... a indústria cresceu muito, né? A indústria alimentícia. Teve tanto coisas ruins que aconteceram, né? Porque muito açúcar, muito sódio, muitos alimentos ultraprocessados. Mas hoje as pessoas até que estão entendendo mais também sobre alimentação, estão tendo mais preocupações, né? Porque aí vieram as doenças, então alguém tem que tratar. Aí até a nutricionista até cresceu mais ultimamente porque tem mais pessoas procurando e que se alimentar melhor. Você reparou, falando isso agora, eu não sei se é uma lei, não sei se você sabe, também tá inteira do assunto. Agora em produtos, tá vindo umas etiquetinhas, ó, alto risco, alto índice de açúcar. Sódio, alto açúcar, alto... É uma lei? É isso, é uma nova lei. Então, isso também é legal, porque agora a gente consegue ver no produto mesmo, olha, tem bastante sódio aqui, tem muito sal, tem muito açúcar. Eu posso te falar que dá um medinho? Só a hora que você pega o produto, nossa, alto índice de risco. Nossa, eu peguei um energético esse dia, alto risco. Falei, meu Deus, eu tô tomando isso. Exato, porque isso é uma lei mesmo, eu amei essa lei, tem que ter mesmo. Porque aí a gente consegue até, né, para as pessoas mais leigas, ver aquilo ali e ver que o produto tem muito, né? Muito do que não pode, né? Então, tem que consumir com moderação. Mas hoje, isso hoje para os pais, como eu falei, então, da indústria ter crescido, mas a preocupação também. Então, hoje os pais, eu acredito que até que estão tomando mais consciência sobre o assunto, mas falta o implementar em casa, né? Então, assim, a preocupação hoje com as crianças tá maior, mas eu acho que ainda precisa de mais. Então, hoje, até com os meus pacientes que têm filhos, eu pergunto da alimentação em casa. Então, eu até sempre falo assim, olha, até para quem só tem esposo, vem a esposa, a mulher tem um esposo, fala assim, olha, tenta implementar em casa também, não só para você, mas ajuda o marido também, mesmo ele não vindo aqui, ajuda ele, tem filhos.
E como é que é a alimentação dos filhos? Eles comem legumes? Igual você? Quando a pessoa já fala pra mim, não como legumes, tem filhos? Eu falei, meu Deus, e os filhos? Não come legumes também? Sim. Não como. Então, olha, calma. Ou aquele negócio de trocar uma refeição por um pacote de biscoito ou bolacha, misericórdia. Eu já vi isso muito acontecer. Isso acontece muito. Eu lembro que na época de escola, eu era uma das únicas pessoas da escola que levava salada de fruta de intervalo. Então você era chata. Eu era chata, eu zoava. Naquela época o bullying não é que podia, né? Mas eu fazia. Olha lá, comendo fruta. Era a única lancheirinha que ficava no cantinho comendo. Eu ia te zoar, Gabi. Mas eu era bem assim, bem social, eu era amiga de todo mundo. Então até que não me zoavam muito. Então tá bom. Mas eu fui pegar. No começo eu comia escondido, até pegar intimidade com todo mundo. Aí eu comecei a comer. Então, desde pequenininha você já era com bastante atenção nessa parte de alimentação? Com 11 anos eu ia na Nutri. Com 11 anos, eu ia na Nutri, meu pai também. E meu pai ele teve hipertensão e começou a cuidar mais da alimentação. E aí ele, tendo hipertensão, cuidando mais, ele me levou junto na Nutri. E aí eu fazia consulta com ela também, aprendi a comer. A hipertensão tem a ver alguma coisa com sal? Tem. Consumo de sódio. Então, alto consumo de sódio pode levar a pressão alta. Então, tem que tomar muito cuidado. Mas pressão alta também tem uma parte genética, mas só vai... Eu gosto de um salzinho, hein, doutora? Nossa, eu dou umas abusadas, às vezes, né? No sal, salada, assim, eu gosto bem salgado. Tomar cuidado. Mas também, assim, pra ter uma pressão alta mesmo, não é só o sódio, né? Tem risco, gordura visceral e tudo mais. E essa gordura visceral sua não tá alta, a gente já sabe. Doutora, pra ganhar massa muscular, é bem mais difícil que emagrecer. Pelo menos no meu caso, eu não sei como é que é os outros pacientes que você atende. Pra mim é muito difícil. Lógico, é de cada um. É minha genética, é a minha... muito acelerado o metabolismo, né? Sim. Mas como fazer? Então, ao contrário do déficit, pra ganhar massa muscular tem que comer mais do que gasta. É isso. Então, tem que comer mais, mas não só importa comer mais, como eu falei, né? Então, tem que comer mais proteínas, mais carboidratos e treinar. Então, assim, o principal também não é só nem comer, é treinar. Fazer exercícios de força. Então, musculação, levantamento de peso e com constância. Não é só ir 1, 2 vezes na academia e o suplemento também? O suplemento ajuda bastante, bastante. Porque, por exemplo, né, hipercalórico. Então, ou whey protein. São 2 suplementos que a gente usa bastante em quem pratica esporte. O hipercalórico. Então, o próprio nome já diz, hipercalórico. Então, muita caloria. Então, é um suplemento alimentar, né, que tem muito carboidrato num pozinho ali, numa dose. E que tem, assim, 500 calorias em 3 scoopzinhos que vem dentro. Então, assim, é muita caloria, como se fosse uma refeição. Entendi. Entende? Então, isso é legal para quem quer ganhar massa muscular, porque a gente consegue, num pozinho, né, ter uma refeição de 500 calorias. Então, para complementar no dia, é muito legal. Porque tem gente que tem dificuldade para comer. Sim. Né? De comer muito. Principalmente quem tem metabolismo muito acelerado. Então, o hipercalórico ele pode ajudar. Como pouca quantidade e... ansiedade atrapalha também. Nossa, como corta a minha fome. Em outras pessoas... Quando eu falo, nossa, eu queria ter isso, Romarinho. Porque quando me dá ansiedade, eu como mais. Aí depende eu como do de tipo menos. da ansiedade. Então, o seu já inibe a fome. Tem pessoas que já comem as emoções, né? Que a gente fala. Então, assim... Pra gente explicar, assim, pra eu entender. Eu sei que a explicação é muito complexa, mas a gente come, vira gordura. Aí você vai na academia, essa gordura vira músculo, doutor? Como é que é? Não. A gente come... Certo. Comeu muito, certo? Virou gordura. Né? E aí, pra queimar, gastando essa caloria. É isso. Então, assim, você vai... a gordura, ela só vai... Não vai também de uma hora pra outra ser eliminada, tá? Ela vai quebrando de pouquinho em pouquinho. Geralmente, assim, é por dia e por semana. Então, também depende da semana inteira que você comeu. Mas, basicamente, fazendo déficit calórico, ela vai quebrando aos poucos. Mas sempre no déficit calórico, pra quebrar sempre no déficit. E quais são os melhores suplementos pra quem tá começando a treinar? Olha, então... Depende do objetivo, né? Então, assim... Mas principais mesmo, por exemplo, porque depende do objetivo. Por exemplo, o hipercalórico é só para quem quer ganhar massa muscular, né? Porque é muita caloria. Agora, para quem quer emagrecer, não. Para quem quer emagrecer, é um suplemento muito legal. Que, assim, primeiro pra gente emagrecer tem que comer menos. E o que eu vejo todo mundo fazendo de errado é não comer proteínas. Né? O suficiente no dia. Quando eu pergunto, é mais? É um arroz... Aí bem pouquinho de proteína, nos intervalos... Ou muita massa. Muita massa. Nos intervalos não come nenhum ovo, não come nada, come só fruta. É frutinha do lanche da tarde. É isso. Maioria, né? Só uma frutinha do lanche da tarde. Ou 3 castanhas. É isso. Não tem proteína. Então, o whey protein, ele é um super suplemento para ajudar nessa proteína do dia. E para quem tá querendo, quem tá treinando, né? Suplementação para ganhar massa muscular, ajuda bastante, né? A proteína. A proteína que vai formar o músculo.
Então, o suplemento proteico, que é um whey protein, ajuda muito no ganho de massa muscular. E não existe também isso de horário, tomar logo depois que treina, ou levar o shakezinho pra academia pra virar músculo. Não, depende do consumo do dia inteiro, como a gente já conversou. Então, o whey protein é excelente para ganho de massa muscular. E também creatina. A creatina é pra dar força, resistência, né? Isso, força. Eu vou tentar te explicar de uma maneira bem simples, tá? É que é um pouco complexo, mas eu vou tentar o mais simples possível. Vai no jeitão que eu tô dando os exemplos que todo mundo entende. Isso. O que eu costumo falar no consultório. Creatina, quando a gente produz naturalmente no corpo a creatina, mas a gente pode suplementar ela para ter um estoque maior dela no corpo. Então, assim, quando a gente tá fazendo alguma atividade física, a gente está gastando energia, né? Tá? A nossa energia hoje a gente vê em forma de ATP. Se chama adenosina trifosfato. É isso, ATP. Quando a gente está gastando energia, a gente quebra esse ATP. Ele se quebra. Então, ele se quebra em adenosina difosfato. Então, o ATP ele tem 3 fosfatos. Aí, quando a gente libera a energia, quebra ela, tá gastando no treino, ele se transforma em ADP, que são só 2 fosfatos, e fica um fosfato livre. A creatina, quando a gente tem um bom estoque dela, ela vem e faz uma ressíntese de energia, ela junta esse fosfato que ficou livre no difosfato. Aí ela junta e forma ATP de novo. Então, ela te dá mais energia, ela te dá... Com você tendo mais energia, você vai ter mais força para você fazer exercício. Entendi. Então, aí você tem mais força e você, como eu disse, né? Ganhar músculo tem que fazer força, tem que puxar peso. Então, aí você tem mais força, você aumenta a carga e você ganha mais músculo, consequentemente. Nisso, tanto para emagrecer quanto para ganhar quanto para quem quer hipertrofia. Por que para emagrecer também é bom creatina? Porque você formando mais músculo é mais caro do que gordura no corpo. Então, o metabolismo basal aumenta. Entendi. Aí você gasta mais calorias só por ter mais músculo. Aí você ou pode comer mais, ou você perde mais rápido. Essa basal é aquele número que representa a idade que a gente tá? Como é que é? Na idade metabólica. Idade metabólica. Isso me deu um susto quando... Como é que funciona mesmo? Eu sei que você faz algum cálculo lá, que você vê a gordura que a pessoa tá no corpo, ó. Essa gordura que você tá no corpo aí representa como se tivesse 50 anos de idade. Isso assusta algumas pessoas, mas é totalmente reversível, né? O que significa a idade metabólica? Ela é bem referente à quantidade de gordura e músculo que você tem no corpo. Então, pela bioimpedância, não é nem pelo basal, tá? Não tem nada a ver com o basal, mas tem a ver... Tem um pouquinho, mas tem mais a ver com a gordura e o músculo. Então, assim, uma pessoa que tem mais músculo e menos gordura... ela vai ter uma idade metabólica menor. Então, vamos pensar num idoso e num adolescente, né? O idoso, ele tem menos músculo, né? Já atrofiou um pouquinho. Ele tem mais gordura no corpo. Então, assim, quanto mais idade metabólica for, né? Tá, uma pessoa de 30 anos tem uma idade metabólica de 90. Quer dizer que ela tem muita gordura no corpo e pouco músculo. E ela poderia ter muito menos. Exatamente. Deveria, na verdade. Não é poderia, deveria. Exatamente. Por saúde, tem que ter pelo menos a sua mesma idade, na idade metabólica. Então, a gente tem a idade cronológica, que é a nossa idade real, né? Desde que a gente nasceu. E tem a idade metabólica, que é a idade que com o que a gente tem por dentro, né? Como está o nosso metabolismo por dentro. Então, a quantidade de gordura interfere e de músculo também. Então, tem pessoas que têm 30 anos, mas idade metabólica de 12. Por quê? Porque tem pouquinha gordura e bastante músculo. Então, é uma pessoa mais metabolicamente ativa. Assim, vamos dizer. Essa idade metabólica, ela pode ser menor do que a sua? Pode. É o ideal, então. É o ideal. Pode. Entendi. Pode. O ideal é você ter mesmo a sua idade, e se tiver menos, melhor. Legal. Que aí você tá até mais longe de ter algum risco de alguma coisa. Glúten e lactose fazem mal, doutor? Não. Então, isso é um mito também, tá? Que todo mundo tem que tirar glúten e lactose. Não é tudo. O glúten e lactose tem pessoas que não... Isso, que tem intolerância. Que tem intolerância. Não pode, de jeito nenhum. Isso. Ou a doença celíaca também, que é a do glúten, que não pode de jeito nenhum. Faz muito mal. Então, o glúten ele é uma proteína. Tá? E a lactose, ele é um carboidrato. A lactose é um carboidrato do leite. O glúten, ele tá em centeio, cevada, no trigo. Então, o glúten, principalmente, a gente mais vê é macarrão e pão. Ele tá ali. E só quem tem que tirar mesmo da alimentação é quem tem uma intolerância, uma sensibilidade. Então, assim, fazendo o exame você consegue ver isso, tanto da lactose quanto do glúten. Mas até se você tem não tenho ainda condição de fazer um exame, eu não fui no médico ainda, mas tem uma sensibilidade, uma dor abdominal, cólica abdominal, gases, diarreia, ou intestino muito preso, tenta tirar o glúten ou a lactose um pouquinho para ver se melhora. E depois tem condição de fazer um exame, vai ao exame e certifica disso. Mas quando a gente tem uma intolerância mesmo à lactose ou ao glúten,
eles realmente, assim, inflamam o nosso intestino. Lembra que eu falei do intestino que é uma barreira, né? Então, assim, o glúten e a lactose, quando a gente não consegue digeri-los, quando tem uma intolerância, sensibilidade, não consegue digerir, ele agride a barreira intestinal. Então, ele agredindo ali, ele até aumenta a permeabilidade, a gente fala, que é a permeabilidade intestinal. Então, aquela barreira, ela ficou permeável. Aquela barreira, ela ficou um pouco aberta. Aí entra coisa ruim, né? E também não deixa absorver todos os nutrientes que importam. Então, aí, muita gente fica com deficiência de B12, às vezes é o glúten que tá ali fazendo mal na barreira do intestino, tá absorvendo B12, sabe? Então, Entendi. tem bastante... É bem ruim quem consome glúten tendo uma intolerância, uma sensibilidade, ou lactose também. Mas, hoje a gente, né, na indústria, a gente tem vários produtos sem glúten, a gente pode substituir, né? Então, existe pão sem glúten, não é tão gostoso, mas, né, realmente, quem tem essa intolerância precisa, não pode comer. Então, a gente tem que ter alternativas. Tapioca é um bom substituto, porque não tem glúten. Cuscuz, não tem Mas por que vocês colocam, eu digo assim, no mundo geral mesmo, coloca tanto tapioca? Por que tapioca tem que todo mundo coloca nas dietas? Eu até que não coloco tanto, não. Eu até, às vezes, dependendo, eu prefiro um pãozinho integral para o paciente. A tapioca ela tem um índice glicêmico mais alto. Então, dependendo da variação, eu não coloco tanto. Mas ela é um bom substituto e é gostoso, né? Todo mundo gosta de tapioca. É que eu acho que pode rechear com qualquer coisa. Tem bastante opção com tudo, né? Com tudo. Pode fazer ela salgada, pode fazer doce, pode fazer de diversas maneiras. Então, dá pra... Uma variação boa. Dá pra ter na dieta. E em relação também ao glúten, a gente viu que a gente tem substitutos, né? E em relação à lactose, hoje o que a gente mais tem é produto sem lactose. Então, tem bastante coisa sem lactose? Tem, tudo. Iogurte, leite, tem tudo. Dá pra você substituir tranquilamente. E eu vou numa festa e eu sei, numa festa de aniversário de criança, e só tem docinho, tal coisa com lactose. O que eu faço? Vai numa Nutri, ela te indica um médico, te indica uma enzima lactase. Porque a lactose, o problema, quem tem intolerância, é porque não produz a enzima lactase, que é a que quebra a lactose. Então, ela fica lá grandona, uma molécula grandona, e fica agredindo o seu intestino. Então, você pode tomar uma enzima lactase que vai fazer o trabalho que você não faz. Aí você pode comer aquele produto ali com lactose, beleza? Aí tomou o negocinho. Toma antes, né? Toma antes. Não tem um negócio desse pra álcool, não? Porque você pode chorar o pau no álcool e depois tomar um negocinho desse pra ser um anti-álcool, sei lá o quê. Gabi, você falou agora sobre intestino também. Às vezes a pessoa não quer nem emagrecer e nem engordar, mas eu tô com dificuldade, que eu tenho intestino preso ou muito solto, pode consultar com você também. Com certeza, com certeza. E pro intestino, principalmente, uma das maiores... Eu falo assim, primeira coisa que eu pergunto, toma água. Quanto toma de água por dia? Tem o intestino preso, mas toma só 1 litro de água por dia. Gente, como é que vai empurrar as fezes se não toma água? Como é que vai formar o bolo fecal se não toma água? Então, às vezes, tá faltando água. É coisa simples de resolver. Tá faltando água. Então, toma a quantidade certa de água. Que você vai ver, você vai analisar a alimentação da pessoa. Nossa, a pessoa come tudo certinho. Come e fibra. Água? Tomo 3 copos de água por dia. Isso. Aí tá faltando água. Ou então, falta fibra, falta salada. Entendeu? Você tá atendendo onde agora, doutora? Eu tô atendendo no Centro Empresarial Aquários, aqui em São José dos Campos. E aí tem os seus números na rede social, tudo certinho? Isso, tem tudo lá, o contato lá na bio. Inclusive para atletas também, você... Sim, nutri esportiva, atleta, quem só tá praticando esporte mesmo, a musculação, crossfit. Agora tô no crossfit também, fazendo crossfit. Eu, gente, já fiz de tudo na vida, esporte. O Iago, né? O Iago é seu marido. O Iago, eu vejo lá, ele gosta de esporte, né? Esse negócio de voleibol, tá quase todo dia lá no negócio. Vôlei, eu também. Né? Eu não sei jogar aquilo. Você joga bonitinho? Não, bonitinho não. Eu faço aula, gente, faço aula. Olha, mas otimista, mas qualquer coisa é válida, né? Tem que fazer um esporte. Fazer um esporte, uma coisa que você gosta. Isso eu indico bastante também, olha. Não adianta todo mundo ficar frisando, musculação. Musculação é o melhor esporte. É o melhor de todos para ganhar massa muscular. Mas faz o que você gosta, o que você consegue, para você gastar mais energia, para você, né, ter até um cardio melhor. Então, assim, o coração fica melhor. Até uma caminhada vale, gente. Caminhada é muito bom. Né? Não vai gastar muita caloria, mas faz muito bem pro coração. Então, qualquer atividade física importa. Faz o que você gosta. Eu tô indo na academia tem 4 meses. Eu já começo a sentir falta e não vou mais empurrado. Nos 3 primeiros meses eu empurrado. Sabe aquele negócio? Putz, hoje tem academia. Puta que lá vida. Agora não. Hoje tem academia. Beleza, eu vou. Não é um negócio que eu gosto. Nossa, eu sou maromba. Mas eu acho que já tô acostumando. É o hábito. Rotina, é o hábito. Exatamente. Você constrói o hábito forçando mesmo às vezes, gente. Não é assim, eu só vou fazer porque eu gosto. Não. Tem coisa que a gente precisa. Tem coisa que a gente deve fazer. E aí a gente vai criando essa constância e vira um hábito. O dia tem 24 horas. Você trabalha, estuda.
Que hora que você toma conta do seu corpo, né? Que você cuida, né? Exatamente. Você mora nisso aqui, a gente habita no nosso corpo, né? Exatamente. Eu falo, o nosso corpo é a nossa casa, é principal. Se a gente não cuida da gente, a gente não consegue nem cuidar do outro. Tem muitas pessoas, então muitas mães também fazem isso. Eu cuido do marido, eu cuido dos filhos e tudo mais. Eu falo, mas e você? Como é que você vai cuidar bem deles? E se você ficar doente amanhã? Tem que pensar em você. Então, e aí, como é que fica seu filho se você não tá bem? Então, às vezes, eu pego esse lado emocional também, esse psicológico. É porque envolve tudo, você tem que analisar tudo. Não adianta a alimentação tá boa, a mulher também tem que ir lá no cabeleireiro, lá dar uma ajeitada na crina, né? Olha, pra você que se interessou aí em fazer sua consulta com a doutora Gabi, eu indico gabiferreira.nutri. Tá lá, rede social, quase 10 mil seguidores, olha só. Tá quase, gente. É Gabriela Ferreira Chimal. Chimal. Esse é do Iago. Chimal. O Iago é empreendedor aqui em São José também, é uma pessoa inteligentíssima, adoro conversar com ele, né? Sim. Ele fala igual eu, pra caramba. Nossa! Fala muito. Um abraço, Iago. Quando junta vocês dois, né? Gabi, muito obrigado, viu? Volte sempre. Obrigada eu. A gente não vai conseguir te sanar todas as dúvidas hoje, mas esse foi o Ótima Cast de hoje, recebendo a Gabi, doutora Gabi, nutricionista aqui em São José dos Campos. Se você quer fazer sua consulta com ela, tanto presencial no Aquários, só entrar na rede social dela, mais uma vez, gabiferreira.nutri, ou então online, pra você que é fora de São José, mas gostou da doutora, vai lá. E eu vou voltar pra ver meus resultados, que eu tô pegando mais peso, eu tô mais gordinho, viu, doutora? Só? Um beijo, otimista. Até o próximo Ótima Cast. Gente, obrigada. Inspiração, conhecimento, histórias. Ótima Cast.